really, I want to thank the two courageous leaders. They are courageous leaders. They really are courageous leaders, great people. President Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo and President Kagame of Rwanda. They are amazing people, and they had stories to tell me that were incredible. Really. Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. Mr. the President of the United States, Donald Trump, ladies and gentlemen, dear members of the delegations, distinguished guests, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration. Sr. Presidente Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, caros convidados, altas entidades aqui presentes, senhores jornalistas, eu gostaria de realçar a importância desta cerimônia aqui em Washington, D.C. And now we're going to sign a very important agreement. Thank you. Caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Bem-Aja. Bom dia a todos, e para dizer que ontem acompanhamos todos na cidade capital dos Estados Unidos da América, Washington, foi assinado este acordo para a cessação das hostilidades na República Democrática do Congo, no leste do Congo. E os grandes implicados são duas bandeiras muito vulgares hoje em dia pelo mundo, que é aquela da República Democrática do Congo e de Ruanda. Estiveram presentes para esta sigla as duas altas figuras das duas nações, e também o mediador, que é o presidente dos Estados Unidos. Este acordo vai dar certo, não vai dar certo, ou é mais um dos acordos que entra na coleção para se tentar superar os problemas portanto, que se vive no leste da República Democrática do Congo? É importante dizer que até hoje mais de 10 milhões de congoleses foram dizimados, foram mortos, e isto de facto constitui uma grande preocupação nesta fase histórica da humanidade. E por detrás de tudo já ouvimos tantas versões dos problemas, das motivações deste conflito. Se o problema fosse um problema ético congolês, Ruanda não iria
assinar este acordo, mas Ruanda senta na mesa para colocar assinatura. Significa dizer que todas as acusações que eram feitas contra Ruanda é um dado de facto, porque Ruanda sentou-se na mesa para a sigla, porque não nos lembramos que a República Democrática do Congo, desde a saída de Kabila do poder, tenha invadido de forma muito significativa o território ruandês para talvez criar massacre, mas o massacre nós vemos que os ruandeses têm estado a cometer no território congolês. Ora bem, o que interessa agora é a assinatura deste acordo. Vai dar certo ou não vai dar certo? O que a opinião pública congolesa diz e a opinião pública também internacional, isto propriamente os observadores, analistas, intelectuais e por aí fora. Para além da presença de Tshisekedi, Kagame e do próprio anfitrião Donald Trump, também estiveram presentes o presidente do Quênia, o presidente de Burundi. Não se fez presente o chefe de Estado ugandês, porque está em campanha eleitoral, mandou a sua vice-presidente que esteve lá o presidente da União Africana em exercício e também na qualidade de chefe de Estado de Angola, país vizinho e um país que esteve implicado numa certa fase para as mediações deste conflito. Mas é preciso dar aqui abrir um parênteses. João Lourenço vai para esta assinatura convidado enquanto presidente da União Africana, mas não como chefe de Estado de Angola, para testemunhar, porque senão Denis Sassou Nguesso devia estar, o presidente da República Centro-Africana devia estar, se tratasse dos países limítrofes da República do Congo, também os do Zimbábue ou da Zâmbia deveriam se fazer presentes no mais alto nível. Mas não é o caso. João Lourenço teve palavra, deram ocasião, mas vimos que o discurso de João Lourenço foi para além do que merecia. Não sabemos o porquê. Existem analistas angolanos que vão depois desenvolver esta parte, que é a nossa curiosidade em saber o porquê que João Lourenço fez um discurso assim tão longo. Ora bem, voltando naquilo que interessa ao povo inicialmente congolês, consultando várias mentes qualificadas desta república, o que pude colher é que até certo ponto estão ainda a observar. Dizem ok pela a sigla deste acordo, e eles dizem, valorizam mais o acordo entre a República Democrática do Congo e os Estados Unidos, mas eles evitam em validar a sigla, não é, a assinatura dos ruandeses, porque eles continuam a reter que Ruanda é um problema e não devia ser um partner depois, digamos assim, de pacificação da situação, porque Ruanda está na guerra, é Ruanda uma das causas. Mas Ruanda é pura e simplesmente um trâmite. Por quê? Há muitos interesses em jogo, A história reza que os americanos, da parte americana, foram sempre os democratas mais implicados nesta situação. Os democratas nunca queriam, nunca conseguiram ou nunca manifestaram uma grande vontade política em levar à solução deste problema. Não é? Os democratas nunca o fizeram. Deixavam outros se implicarem para a solução, mas eles estavam por trás. Mas um dos grandes provocadores é o próprio Estados Unidos da América, porque existem os grandes interesses, os grandes beneficiários da extração desses minerais, no fundo, são os americanos.
Então, os republicanos, assim que assumem o poder através de Trump, é Trump que vem com um pouco mais de coragem para solucionar, mas também o porquê? Porque as mortes, não é? O sangue que já derramou é tão gritante, do qual Estados Unidos não quer ficar muito feio na história. E aí o americano, através de Trump, impulsiona esta sigla de paz. Por um lado, Trump sempre na sua campanha para um possível Nobel da Paz, que não sei se irá conseguir. Por outra, eles continuam a jogar o seu grande interesse, não querem perder a oportunidade de continuar a ter um material crítico da República Democrática do Congo. Angola esteve implicada, mas por que as negociações, a condução, a mediação angolana não deu sucesso? Não é que os angolanos eram incapazes, como muito estivemos a dizer, as nossas leituras levavam-nos a estas conclusões que o mediador não era o adequado, Angola não soube estar em jogo. Não é bem assim. É que existem interesses muito mais fortes daquele interesse angolano. Angola não quer guerra, não quer proliferação da guerra. Angola não quer continuar a receber refugiados da República Democrática do Congo, quer garantir segurança no seu perímetro territorial, nas fronteiras. Tudo bem, isto já é um grande interesse e Angola devia continuar com os dois pés nesta situação. Mas Angola retraiu-se, não é porque quis. Na verdade, é que Angola foi colocada da parte que muitos não têm coragem de o dizer. Os próprios americanos, porque depois vimos os catarenhos a entrarem em jogo. Por que os catarenhos? E o primeiro a sabotar a mediação angolana era Ruanda. Por quê? Porque Ruanda, nós podemos dar a liberdade de dizer isso, já fica muito pesado um congolês ou um ruandês dizer isso, mas nós, enquanto neutros e analistas, estudiosos destes factos, devemos dizer, informar a todos, porque muitos não sabem, Kagame, inicialmente, ele era refugiado na Uganda, cresce na Uganda, começa a sua carreira militar na Uganda e especializa-se nos Estados Unidos. E Ruanda tem um acordo com os Estados Unidos na formação de tropas de elite. As tropas de elite ruandesas são formadas pelos Rangers e por outras especialistas mariners, não é? São formados nos Estados Unidos. E é assim que estamos a ver o equipamento que eles usam, o fardamento, toda a cultura militar ruandesa é americana. Ok? Então, existe muito mais afinidade entre o Kagame e os Estados Unidos do que Tshisekedi ou entre a República Democrática do Congo e Estados Unidos. Catar. Por que Catar entra? Catar é um outro grande interessado dos minerais críticos que ali são extraídos. Tanto faz, partilha este interesse com os franceses, os americanos, os ingleses. E aí a República Democrática do Congo encontrava-se numa situação de paralisia. Estava no cafrique, como dizemos na nossa gíria. Na era de Kabila, os americanos e seus aliados, França e mais alguém, tinham dado embargo, não permitiam que o exército congolês se equipasse militarmente. É assim que nós temos visto uma grande debilidade nas forças armadas congolesas. Não houve grande investimento durante todos esses anos depois da queda de Mobutu, mesmo com um Kabila que era forte, que deu corrida o senhor Mobutu Sese Seko, mas Kabila não tinha cartas brancas para poder equipar, formar, não é,
formar e equipar adequadamente o exército congolês. Um país com mais de 114 milhões de habitantes tem um exército muito mais fraco que um Ruanda, que uma República do Congo Brazzaville, que uma Zâmbia, Uganda. Não é justificável. E não é que o congolês não é competente, não é capaz. São muito competentes, muito estudados e, atenção, a República Democrática do Congo é um dos países africanos com maior comunidade da diáspora depois da Nigéria e mais algum país no exterior. Portanto, uma das comunidades diaspóricas africanas, não é? Fora do Congo, não é? Porque quando se fala de diáspora é mesmo uma comunidade que está fora do país. Uma delas é Congo. Congo tem comunidades quase em todos os países do mundo. E não é uma quantidade de 5 mil, não. Quantidade maciça. Quantidade maciça. Em certos países eles são em milhões até. Por exemplo, se tu fores na Bélgica, eles podem superar 1 milhão. Vás em França, idem. Portanto, existem esses números e todos lá, sabe, o congolês ele investe, os seus filhos estudam, se formam. A primeira preocupação do congolês quando vai fora, os jovens, é primeiro concluir o ciclo formativo. E não se limitam só na 12ª classe ou no ciclo obrigatório. Eles vão até ao nível, digamos, de academias universitárias. E Congo também tem muitos jovens que são mercenários em outros exércitos pelo mundo. Portanto, se Congo hoje determinar e fazer um investimento maciço, a República Democrática do Congo pode ter um dos maiores exércitos de África, mas eles foram sempre sabotados por causa dos interesses. Kabila, coloca-se o Kabila já num esquema dos interesses, não é? Bypassados por Ruanda, França. A França foi o único país que, quando no ano passado o ano passado deste ano, a situação estava apertadíssima para Kagame, todos os países da comunidade europeia, da União Europeia, já tinham dado o ok, no parlamento já tinham votado para sanções extremas contra Ruanda. O único país que usou veto foi a França. Mas a França, neste deal que foi assinado na República, ou melhor, nos Estados Unidos da América, não se fez notar. A figura de Macron não se fez presente, mas França é um daqueles que sempre está aí a jogar, a fazer jogar o xadrez. A França faz o interesse dos americanos e dos catarenhos. Portanto, estão ali a dividir o bolo, ok? Os ingleses também dão muita força. O porquê que Ruanda, um país tão pequeno, tem grande influência ao nível da União Europeia, em França, em Espanha. Os ruandeses têm muita influência nos Estados Unidos, em Canadá, ok? Porque eles têm muitos refugiados lá. E esses refugiados todos, não é? São estes que jogam estas cartas. Vocês veem o estilo de vida, vamos dizer, da classe média e a classe da elite, é um estilo ocidental. América europeia. São altamente organizados. Da forma que eles fazem as suas coisas, altamente organizados. Kagame movimenta-se muito à vontade. Kagame tem tantos crimes cometidos, mas nunca vimos que um país está disponível a prender o Kagame. Nunca vimos. Kagame muitas das vezes é excluído em certas conferências, mas pronto, Kagame é um caso muito estranho. É um caso muito estranho. Brevemente haverá Fórmula 1 lá e tal, só vamos assustar, será o primeiro país africano a acolher o Mundial de Futebol.
ou melhor, até o Mundial de Basquetebol, eles podem organizar também isto. Se vão já receber a disputa da Fórmula 1 lá, o que é que vai faltar para que eles possam organizar tantos outros eventos desportivos mundiais? Ok? Voltando a nós, Tshisekedi, vimos que assinou-se este acordo, mas num clima de gelo. Havia muito gelo. Enquanto que Trump estava ali a exibir as assinaturas, Tshisekedi não tinha vontade de exibir o diploma siglado. Da forma que eles ficaram lá sentados, é raríssimo um presidente americano ficar no ângulo. Ele devia ficar no meio, sendo ele o dono de casa, o mediador. Mas meteram-lhe no ângulo, justificando por causa da idade, do estado de saúde do senhor, e o púlpito estava ali ao lado. Não é bem assim. Na diplomacia, isto foi uma grande falha. Portanto, os sinais falam por si. E neste acordo não existe uma cláusula para uma intervenção coerciva para quem violar o cessar-fogo. Não existe um capítulo em sanções coercivas caso o acordo não for a bom fim. Então, devemos prestar atenção. Existe muito interesse em se derrubar o Tshisekedi do poder e se colmatar certos projetos em curso. Qual é este projeto que de um lado ainda é tido como secreto, de um lado já é de domínio público, mas não assumido como tal? O problema qual é? O problema reside propriamente que existe um projeto para a balcanização da República Democrática do Congo. Portanto, que haja uma República do Congo do Leste e uma República do Congo do Ocidente, não é? Ou do Oeste. Agora, é preciso notar, caso isto aconteça, esta República do Leste do Congo não será chamada República do Leste. Seria chamada República, já não me lembro, parece que é do Tanganica, não é? Ou Tanganica, ou uma república qualquer, que eles querem dar este nome, mesmo porque estas incursões todas do senhor Nanga em sequestrar ou conquistar a cidade de Goma, tentaram até também conquistar Uvira e outras cidades, toda aquela zona do leste, e não estão a conseguir porque existe uma resistência popular. E essa resistência popular dos famosos Wazalendo não é o exército da República Democrática do Congo. São cidadãos congoleses voluntários que defendem o seu povo local, defendem as suas terras, mas enquanto congoleses. E hoje tornaram-se aliadas das Forças Armadas Congolesas. Estes é que estão a fazer a resistência contra os AFDL, contra esta força conduzida pelo Senhor Nanga. E este Senhor Nanga veio à tona que quem estava por detrás de todas essas manobras era o Senhor Kabila. Enquanto senador à vida, imagine, esteve na República Sul-Africana a concluir os seus estudos universitários, porque ele assume o poder, ainda não tinha os seus estudos concluídos, estava muito ocupado em gerir o país, uma vez que concluiu os seus 3 mandatos ou 4 mandatos, retirou-se. Durante esse período que Tshisekedi estava a governar o primeiro mandato, ele foi estudar e concluiu seus estudos, já defendeu a sua tese. Hoje o Tshisekedi o Kabila está altamente preparado, enquanto formado ao nível universitário e tem maior capacidade intelectual para
encarar e poder conduzir uma nação e por aí fora. Atenção que Tshisekedi também não tem formação universitária. Agora, falando com os congoleses muitos têm estado a dar voto positivo à liderança de Tshisekedi. Tshisekedi, de todos os outros presidentes que já lá passaram depois de Mobutu, o Tshisekedi é aquele que tem estado a demonstrar vontade política, amor à pátria e está a procurar resolver os problemas. Já construiu grandes aeroportos, não na capital, mas noutras regiões do país, noutras províncias, e fez aeroportos interessantes, aeroportos internacionais, e funcionam, já têm certificação e já são operativos, e são aeroportos muito mais equipados e maiores que o aeroporto de Kinshasa, por exemplo. Existia um acordo com a República Turca para a construção do aeroporto de Kinshasa, porque os outros aeroportos também são os turcos que estiveram a construir. Mas o aeroporto de Kinshasa tem um plano maravilhoso, será um aeroporto bonito, mais bonito que o Agostinho Neto, fica mesmo já saber porque existe a maquete, já se viu a maquete, mas não sei se será maior que a António Agostinho Neto, mas em termos de design será muito mais bonito que o aeroporto Agostinho Neto, que é para mim, o designer do nosso aeroporto é feio. Este aeroporto já não será construído pelos turcos. Este aeroporto será construído pelos americanos e vai iniciar o próximo ano. E tem uma data limite para a construção desse aeroporto que não pode superar os 5 anos. Enquanto que o nosso aeroporto fez, parece, 12 a 14 anos para construir um aeroporto que custou o fim do mundo. Os americanos estão muito interessados em investir. E os congoleses dizem, aqui tem que haver um interesse maior em cooperar com os americanos e que os americanos compreendam que os seus interesses não devem passar pelos ruandeses. E então, eles começam a lamentar que Tshisekedi poderá terminar o seu mandato, mas o trabalho que ele começou não se está a ver quem é que pode dar continuidade deste grande trabalho que Tshisekedi está a fazer. E já se começa a vociferar, porque este é o segundo ano do segundo mandato do Tshisekedi. E já se começa a vociferar que Tshisekedi merece um terceiro mandato para avançar com as reformas e meter as balizas necessárias para que o país daqui a 20 anos seja um país respeitável. E se formos observar para a República Democrática do Congo, existe essa particularidade. Eu estaria de acordo que isto acontecesse. Estaria de acordo que isto acontecesse. Não estou de acordo em Angola, porque são 50 anos e estes nossos governantes nunca ajudaram de facto o nosso país. Mas para a República Democrática do Congo, aquilo que Tshisekedi está a fazer, ele merece. Agora, existem os infiltrados, existem os boicotadores que têm compromissos com o traidor Kabila. Esses querem sabotar o trabalho que Tshisekedi está a fazer. Mas para este deal que foi assinado agora, há muita perplexidade, via-se mesmo até os presidentes africanos que tomaram palavra, aquilo era um discurso de dever, eles não foram lá com tanto entusiasmo, porque Angola era mediador, foi metido à parte, Quênia era mediador, foi metido à parte, e o Burundi é um testemunho que está ali, não é? E todos eles a participar de forma a manter a paz, e todos eles nunca conseguiram porque foram sempre boicotados. Boicotados por quem? Aqui fica o ponto de interrogação. Iremos trazer as próximas falas nos próximos números. Ainda estamos à busca de material informativo, estamos a entrevistar de forma silenciosa, porque são pessoas que não querem dar cara,
e não falam português, e para nós seria muito trabalho entrevistar em francês ou em lingala, e fazemos tradução simultânea, é complicado, e também fazemos depois tradução por escrito. Hoje em dia a velocidade não nos permite fazer todo esse trabalho porque não temos investimento suficiente para isto. Fiquem a aguardar outras informações que estamos ainda a verificar, a comparar, não é? E quando vamos apurar a veracidade da informação, traremos. Fiquem bem, até a próxima. Um Chico Coração, bem-aja.